Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Código de Ética da Justiça Militar da União. Então você que está fazendo aí o concurso do Superior Tribunal Militar, então um concurso bem esperado, muita gente já ansiosa, vai ter que aprender também o nosso Código de Ética, tá certo? Então, para você que não me conhece, sou o professor Bruno Eduardo, servidor da Justiça Militar da União e atualmente lotado no Superior Tribunal Militar. Então, vou ser o seu futuro colega de trabalho. Ou melhor, vocês serão os meus futuros colegas, perfeito? Então, tendo isso como ideia, eu quero passar agora algumas dicas, né? Sabendo já o nosso assunto a ser estudado, a gente vai ter umas dicas para transmitir. Vem comigo aqui na outra telinha. Então, olha só. O Código de Ética, ele acaba se organizando, claro, dentro da estrutura da Justiça Militar. Então, qual a dica que eu quero passar para vocês? É o seguinte: não é o Código de Ética do Poder Executivo Federal. Não tem nada a ver com o Decreto 171, mas tem a ver com a Lei 8.112. Então, já quero que você tenha essa distinção. Por quê? Porque às vezes você vê lá Código de Ética, você vai acabar, já estudei o Código de Ética, já estudei o Decreto 171, já vi lá a Comissão de Ética Pública, aquela coisa toda, tô fera. E cai questões mais específicas ao nosso concurso, ao nosso quadro, à nossa carreira. Então, esqueça Decreto 171, esqueça a Comissão de Ética Pública do Poder Executivo Federal e estude apenas o Código de Ética da Justiça Militar da União. Perfeito? Volta na tela aqui e vamos avançando então nesse nosso Código de Ética. Bom, Código de Ética foi aprovado em fevereiro de 2009 pela Resolução 159. Tem lá o Superior Tribunal Militar, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido no processo do STM, número tal, que foi o processo que trabalhou o Código de Ética, na Lei 8.429, que trabalha ali a parte das competências do Superior Tribunal Militar, em decisão do plenário, que é uma sessão administrativa, então é sessão plenária administrativa para aprovar um Código de Ética, apreciou o expediente administrativo 1 de 2009. Então aprovou a resolução. Perfeito, então. Resolve o quê? Fica aprovado na forma constante do anexo desta resolução o Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União. Então veja, não é o Código de Ética do STM. O STM, ele faz parte da estrutura da Justiça Militar da União. Então nós temos o STM, você vai estudar a organização da Justiça Militar da União. Então nós temos o STM, nós temos diretoria de foro, nós temos auditorias, nós temos as unidades de primeira instância e de última instância, primeira e segunda apenas. Então, dentro dessa estrutura, nós temos servidores da Justiça Militar da União. Então, apesar da gente ver Código de Ética do STM, isso é uma forma equivocada, não é o Código de Ética do STM, é o Código de Ética aprovado em plenário do STM, em sessão administrativa, aos servidores da Justiça Militar da União. Servidores. Cuidado também para não pensar que são magistrados, tá ok? É para os servidores. Volta na telinha aqui mais uma vez, olha lá. A administração da JMU implementará em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética. E esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 4 de fevereiro de 2009. Tínhamos como ministro-presidente o tenente brigadeiro do ar, Flávio de Oliveira Alencastre. Então, tendo ali a aprovação do nosso Código de Ética. E o Código de Ética, ele se organiza da seguinte forma. Nós temos o capítulo 1 trazendo as disposições iniciais, uma introdução rápida. Depois nós vamos trazer as normas da conduta ética. Tem a comissão da própria comissão de ética, tá ok? E a comissão especial de ética. Então veja, não é comissão lá da ética pública, né, aquela questão de poder executivo, mas a gente fez um modelo parecido. Os procedimentos apuratórios, que é o processo de ética em si, e as disposições finais e legislação correlata. Tranquilo, então. É assim a nossa estrutura, tá ok? Porém, alguns capítulos são também subdivididos em seções. Então, por exemplo, das normas de conduta ética, nós temos as regras gerais e as regras específicas para a alta administração. Nós vamos aprender quem é a nossa alta administração, mas já faço uma relação com a Lei 11.416, que trata da estrutura do judiciário, como é que funciona as carreiras, aquela coisa toda. Então, o que você vai ter em mente?
Na Justiça Militar, no Judiciário em si, mas na nossa estrutura específica, quem é considerado alta administração? Os cargos comissionados, tá ok? Professor, então pera lá. Você é servidor do STM. Você é um cargo que? Eu sou um cargo efetivo. Fiz o concurso, assim como vocês estão fazendo. Então fiz o concurso, passei. Perfeito. Mas eu sou um cargo efetivo que pode ocupar uma função comissionada. Professor, então pera lá, você é da alta administração? Não. Se eu ocupo uma função comissionada, eu sou as regras específicas, as regras gerais. Servidor apenas com função. Mas se eu sou um servidor com cargo comissionado, que aí vai ser a alta administração, os diretores, secretários e assim por diante, os coordenadores, então esses cargos comissionados é que são alta administração. E como é que eu consigo distinguir isso facilmente? Bom, cargo efetivo normal, função comissionada é o que a gente chama de FC, cargo comissionado é o que a gente chama de CJ. Então, todos aqueles ocupantes de CJ, sendo efetivos ou não, porque para ocupar um cargo comissionado não necessariamente precisa ser concursado, inclusive, tá ok? Não precisa ser do quadro efetivo, pode ser, pode, não tem problema, mas é um cargo comissionado. O cargo comissionado pode ser ocupado por pessoas de fora da administração, de fora da JMU e nem concursados, inclusive, tá ok? Então, os cargos comissionados é que fazem parte da alta administração. Professor, mas não são os magistrados da alta administração? Pera lá, nós estamos falando do Código de Ética dos servidores, tá ok? Professor, mas os magistrados fazem parte da alta administração? Sim, nós temos eles considerados a alta administração, mas esse Código de Ética não é para os magistrados, não são para os ministros e juízes, eles têm os seus próprios códigos de ética. É o Código de Ética dos servidores. Você se tornará um servidor e se lá dentro você ocupar um cargo comissionado, uma CJ, você faz parte da alta administração. Perfeito? A gente vai aprofundar isso mais adiante. Volta na tela, que temos outro capítulo também dividido. A Comissão de Ética e da Comissão Especial de Ética. Então fala das composições, das competências e como é que ela funciona. Então, perfeito. E assim a gente já começa a iniciar o nosso Código de Ética. Ficou claro essa parte de alta administração? Porque isso tem que ficar claro para você, por quê? Porque na provinha pode fazer a referência aos magistrados, por exemplo, aos ocupantes de funções comissionadas, a mudar alguma coisinha assim. Então, cuidado. Qualquer um que esteja ocupando um cargo comissionado, uma CJ, é considerado alta administração. Perfeito? Os magistrados não, eles têm os seus próprios códigos de ética. Agora vamos começar o nosso código de ética. Volta aqui na telinha para a gente aprender. Disposições iniciais, é bem tranquilo, só fala assim, ó, fica instituído o Código de Ética dos Servidores da JMU, Justiça Militar da União, e criadas as Comissões de Ética e a Comissão Especial de Ética. A Comissão Especial de Ética, ela é específica para a alta administração e a Comissão de Ética a todos os demais servidores, tá ok? Perfeito, então. Com o objetivo de quê? Estabelecer as regras éticas de conduta dos servidores, preservar a imagem e a reputação do servidor da JMU, cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas e previstas neste Código. Então, olha só, ele quer preservar a imagem e a reputação do próprio servidor, cumprindo o nosso Código de Conduta, o nosso Código de Ética, porque ele estabelece as regras éticas de conduta. Então, quando a gente vai avaliar eticamente um servidor, na verdade eu estou avaliando a conduta que este servidor está praticando. Então, as ações que ele vai ter ou deixar de ter. Então, com base nisso, a gente quer preservar a imagem e a reputação do servidor, que automaticamente nós estamos preservando a imagem da própria instituição, da própria estrutura, da própria Justiça Militar da União. Perfeito? Volta na telinha mais uma vez. Então aqui, disposições iniciais, só introduzindo a matéria, e as normas agora de conduta com regras gerais, tá ok? Então saindo no início, né, a introdução, né, as disposições iniciais. Perfeito. Bom, como regra geral, ele traz assim: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a preservação do patrimônio, da honra e da tradição dos serviços públicos e a conduta ética devem ser observados por servidores da Justiça Militar da União,
com vistas ao atendimento do princípio da moralidade da administração pública. Então, ele está querendo trazer tudo isso relacionado ao serviço público como geral, trazendo que a conduta pelo servidor da Justiça Militar, mas da União, mas com atenção principal à moralidade. É muito comum a gente confundir moral e ética, tá certo? Por quê? Porque ambos vão falar de conduta. Mas a moral, por si só, trata da conduta do servidor, conduta de uma pessoa, tranquilo? Agora, quando eu escrevo a conduta, aí sim é um código de ética. Então, ética e moral andam juntas. Por quê? Porque eu vou avaliar a conduta conforme que está escrito. E aqui ele falou que eu tenho que me atentar ao princípio da moralidade. Se eu tenho que atentar ao princípio da moralidade da administração pública, eu tenho que tomar cuidado com a minha conduta, mesmo que não esteja escrita, porque eu estou vinculado com o princípio da moralidade. Percebeu então? Então, apesar de falar decoro, dignidade, decoro, zelo, eficácia, preservação do patrimônio, ok, e a tradição de serviço público, ele me remeteu à moralidade, então a minha conduta pode ser avaliada. Tá certo? Volta na telinha mais uma vez, olha lá. O servidor deve se abster-se de manter relações oficiais, financeiras, profissionais ou pessoais que possam prejudicar ou criar restrições à sua atuação profissional. Então, não é deixar de fazer relações oficiais, financeiras, profissionais ou pessoais no ambiente de trabalho, mas é aquela que prejudique a minha atuação profissional, aquela que comprometa a minha imagem, a minha atuação como um todo. Às vezes eu tenho lá uma relação pessoal dentro da própria estrutura da administração. Às vezes vai algum familiar me visitar, alguma coisa, vai conversar comigo, resolver algum problema, tá certo? Perfeito. Não pode atrapalhar a atuação do meu cargo, das minhas atividades, tá certo? Ou então, relações financeiras, você quer abrir uma conta bancária, quer fazer um empréstimo consignado, quer fazer, sei lá, uma relação financeira, pagar uma conta, perfeito. Não pode prejudicar a sua atuação. Em outras palavras, a prioridade, se você está a serviço da administração pública, a prioridade é priorizar a administração pública. Você pode ter essas outras relações? Pode, desde que não prejudique ou crie restrições. Perfeito? Volta na telinha mais uma vez. Avançando. Salvo os casos previstos em lei, a publicidade dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão, comprometimento ético. Essa daqui eu coloquei, até tem o Mini Bruno. Toda vez que o Mini Bruno aparecer, que é essa caricatura ali, então, Mini Bruno apareceu, o que a gente vai ter em mente? Alguma coisa ali mais importante. Ele falou agora da publicidade. Bom, se eu sou servidor público, as ações que eu tenho são públicas, então tudo tem que ser tornado público, tá ok? Então, para que a gente publica as informações? Aplicando transparência, deixando tudo ali à disposição da sociedade. É claro, reservados casos sigilosos, perfeito. Mas por que as minhas ações elas são públicas? Porque eu sou servidor público e a sociedade pode me fiscalizar. Se a sociedade pode fiscalizar as minhas ações por meio da publicidade, ela vai verificar se as minhas ações são morais e se elas estão sendo eficazes. Como assim? Eficácia é fazer aquilo que você disse que vai fazer. É como se fosse assim, ó, se eu publiquei dizendo que vou comprar, sei lá, um determinado item, então eu tenho que receber este item. E isso seria uma eficácia. Então a publicidade dentro da licitação me garante isso. E garante também a moralidade para saber, será que esse item é necessário ou não? Será que a sociedade aprova a compra desse item? Então essa seria a moralidade, a conduta do servidor, a conduta da administração. Então nós, servidores, devemos o quê? Publicar os nossos atos para que a sociedade verifique a eficácia e a moralidade. Por que eu coloquei um Mini Bruno ali com uma lâmpadazinha na cabeça? Porque normalmente quando cai o princípio da publicidade, ele questiona a garantia da eficácia e moralidade dos atos públicos. Perfeito! Então já fica essa dica. Estamos aprendendo código de ética e automaticamente um princípio da administração. Volta na telinha mais uma vez e vamos avançando.
O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária à pessoa interessada ou à administração pública, sendo condenável a prática habitual da opressão, da mentira e do erro. Então, duas coisas. Primeiro, eu não posso nem omitir e nem falsear a verdade. Tenho que falar sempre a informação verdadeira quando for questionável. E ainda é condenável a prática habitual da opressão, da mentira e do erro. Ou seja, além de ter que falar a verdade, eu não posso praticar permanência no erro, tá ok? Ele não falou só da verdade, mas o erro como um todo. Oprimir os demais e também mentir. Aí a mentira já vincula ali. Mas é condenável não só a mentira, mas oprimir as pessoas também e continuar errando, persistir no erro. Isso é uma prática condenável. Perfeito? Então, fale a verdade, não minta, já ficou, tipo assim, redundante, mas não erre e não oprima as pessoas. Volta na telinha aqui mais uma vez. Então, outra. Agora vamos falar de deveres fundamentais do servidor da Justiça Militar da União. Então, avançando ali, ainda dentro das regras gerais, como são vários deveres, eu coloquei um pouquinho mais agrupado aqui. Então, vamos ver. Desempenhar com zelo e eficácia as atribuições do cargo ou função de que seja titular. Então, cargo comissionado, cargo efetivo, função comissionada. Tá ok? Em outra disciplina, você vai aprender que um servidor do cargo efetivo poderá ocupar uma função comissionada, um cargo comissionado. Um servidor de fora da administração poderá ocupar o cargo comissionado. Perfeito. Mas ele não fez referência a cargo efetivo ou comissionado. Ele falou o seguinte, ó, se você está no cargo ou então está numa função, você tem que executar com zelo, com eficácia, tudo certinho. Então, manter as suas atribuições. Perfeito? Volta na telinha mais uma vez. Parece até redundante, mas tem que ser. Agora, ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre, quando estiver de duas opções, a que melhor atenda ao interesse público. Então, o princípio da impessoalidade. Tranquilo isso daí. Apresentar a prestação de contas sob sua responsabilidade num prazo determinado, porque sempre chega para lá para a gente prestar contas de indicadores, de resultados. Então, prestar contas. Tem que prestar contas, sim, no prazo que foi determinado. Não posso ultrapassar o prazo, tá ok? Isso é o que se espera. Tratar os usuários do serviço público com cortesia, urbanidade, disponibilidade, ou seja, estar disposto a atendê-lo e atenção, respeitando a condição e as limitações de cada qual, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Em outras palavras, parece até, não precisa estar escrito, né? Se eu sou servidor público, eu tenho que servir ao meu público. Então, o meu usuário do serviço público, ele tem que ser bem tratado. Porque se ele não for bem tratado, enseja dano moral. Nada de distinção, nada de tratamento diferenciado. Perfeito? Então, para isso, a administração tratando bem o seu usuário. Volta na tela mais uma vez. Representar contra o comprometimento indevido da estrutura da administração pública, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado. Sempre que houver alguma coisa que comprometa a nossa estrutura, a nossa administração, não só da Justiça Militar, mas a administração pública, tá certo? E a administração pública, quando vem assim em conjunto, é toda a administração pública, porque se eu quisesse falar só da minha, eu deixaria só a administração. Então, independente da hierarquia, tem que representar contra o comprometimento, ou seja, alguém que atente contra a nossa estrutura. Perfeito, então. Resistir pressões de superiores hierárquicos, de contratantes e de outros que visem obter favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Cuidado, olha só, ele não chegou a falar antiético, ele falou até aético. Quando a gente aprende a ética, né, o que é ética, o que é ser ético, aético, antiético, aético não é antiético, mas é sem ética. Então, tem que resistir. Ah, mas faz isso porque eu quero, porque é assim. Não, aqui a gente tem regra. De acordo com o Código de Ética, ele fala que eu tenho que resistir, inclusive, pressões de superiores hierárquicos, contratantes, qualquer um que
Atente ao princípio da impessoalidade, que está querendo favor, benesse ou vantagem. Não pode, tá certo? Seja práticas imorais, ilegais, aéticas, e eu tenho que denunciar. Em outras palavras, não é só resistir. Além de resistir, denunciar. Perfeito? Então, eu não tenho que só deixar de fazer. Eu tenho que deixar de fazer e agir. Volta na tela mais uma vez. Zelar no exercício do direito de greve pela defesa da vida e da segurança coletiva. Professor, então vocês podem fazer greve? É claro que pode, todo mundo pode fazer greve. Mas quando eu estiver em greve, eu não posso destruir patrimônio público, que é isso que ele fala em termos assim, zelar, né? Eu não posso sair destruindo patrimônio público. Por quê? Porque vai colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, se eu estiver lá no movimento de greve, eu não posso ir naquele movimento, vamos quebrar, vamos bagunçar, vamos fazer... Não, ali aquele conjunto tem que zelar pela coletividade, pela segurança à vida individual e coletiva, tá certo? A vida em primeiro lugar. Então, não pode sair fazendo baderna, essas coisas. Pode fazer a sua greve normal, tranquilo? Manifestação, tudo, mas sem prejudicar a vida humana, tá certo? Então, volta aqui na tela. Eu poderia até dizer mais, né? Porque pela defesa da vida, ele não falou só humana, viu? Pode ser a vida, inclusive, dos animais, seja o que for. Nada de sair colocando em risco a vida como um todo. Ser assíduo e frequente ao serviço. Bom, ir trabalhar, tá ok? E chegar no horário certo. Quer dizer, chegar no horário certo e trabalhar, porque a assiduidade é isso, eu estou chegando ali nos horários, estou sendo assíduo, perfeito e frequente, e trabalhar. Agora, nós temos modernidades pela frente, eu posso até adiantar para vocês, nós estamos gravando o Código de Ética aqui, mas já tem informações que vão ser implementados o teletrabalho. Então, como é que eu vou ser frequente e assíduo se eu estiver trabalhando em casa pelo teletrabalho? Aí você tem que cumprir os requisitos. Por exemplo, pegando aqui, ainda não tem tudo estabelecido, mas assim, ó, você tem que comparecer tais dias na administração. Então, os dias que você tem que ir na administração, você tem que ir e chegar no horário certo, né? Porque você está trabalhando à distância, teletrabalho, que você não vai ter que comparecer. Tem que ser assíduo e frequente ao serviço conforme estabelecido, conforme ao seu cargo, conforme a sua função, conforme as suas atribuições. Perfeito? Então, chegar no horário correto, está disponível no horário lá justo. Opa! Minha telinha sumiu. Opa, voltou, viu? Aqui é assim, a gente grava, dá tilt, tudo ao mesmo tempo, mas perfeito. E também o quê? Ser frequente e trabalhar. Volta na tela que tem mais responsabilidade, mais dever. Comunicar imediatamente a seus superiores todo ato contrato é interesse público. Isso aqui eu diria assim, ficou redundante, que eu tenho que denunciar. Mas qualquer ato eu tenho que informar o meu superior. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções. Em outras palavras, eu tenho que me capacitar, tá ok? Para executar bem a minha função. Apresentar-se para o trabalho adequadamente trajado. Ah, que boa essa. O Mini Bruno apareceu de novo. Olha como é que o Mini Bruno apareceu, ó. Gravatinha, terno. O Mini Bruno agora tá adequadamente trajado. Professor, o que é adequadamente trajado? Aí eu teria que mudar de curso, teria que dar aula de regimento interno. No regimento interno diz quais são os nossos trajes a serem utilizados. Então, para os homens aí, fica a dica, ó, gravatinha, camisa social. Posso usar um jeans? Pode usar um jeans, mas sapato social, tá ok? Pode ir de camiseta, não, professor? Do jeito que você tá aí, ó, camiseta polo. Pode ir? Não, não pode. É antiético. Ah, professor, ele não falou isso, eu estou bem vestido. Não, você está bem vestido na sua concepção, mas não do jeito que está escrito. Nosso regimento interno, ele regulamenta, dependendo da função, do cargo, como é que você tem que estar trajado? De terno, de gravata, camisa social, sapato social, calça social ou jeans, ó, pelo menos o jeans pode, né? Nada de sapatênis, tá pensando o quê? Então, todo ali, os trajes. A mulherada, ó, não pode usar as roupinhas curtas demais, não. Aquele negócio assim que chama a nossa atenção, né? Que a gente fica lá de olho, né? Nada daqueles tomara que caia, deixar as costas abertas, aquelas coisinhas todas, né? Sapato fechadinho. A pessoa não pode ir de sandalinha, chinelinho. Não, não pode. Tá certo? Onde é que está escrito? No regimento interno. Então, o que você vai ter em mente? Aqui no Código de Ética, não pergunta quais são os trajes, então você não precisa ficar preocupado com os trajes. Mas no regimento interno,
define os trajes. Então, se tiver apenas código de ética, não precisa se preocupar com os trajes. Se no edital tiver código de ética e regimento interno, dá uma lida nos trajes, porque lá ele fala. Tá certo? Então fica esperto aí, fica atento, ó. Já estou dando a dica. Volta na telinha aqui mais uma vez. Então, ir adequadamente trajado. Show de bola! Manter-se atualizado com a legislação, as instruções e normas de serviços editados da JMU. Eu não posso alegar desconhecimento de normas. Essa aqui é a regra. Cumprir, de acordo com as normas de serviço e as ordens e instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função. Não é fora do seu cargo, não é desvio de cargo ou de função. Então, cumprir, de acordo com as normas. Teve orientação, cumpra-se. Colaborar com a fiscalização dos atos ou serviços por quem de direito. As unidades de controle interno que vão lá fiscalizar, o pessoal da auditoria, então vai lá, vai pedir informação, tem que ajudar. Vai o pessoal do controle externo, TCU, tem que ajudar. O que mais? Vai o pessoal das outras unidades, pede informação, tem que fornecer. Não vou esconder, é tudo público, gente, é informação pública. Então, informe as pessoas. É sigiloso, só quem tem direito, tá ok? Mas é isso, a pessoa vem fiscalizar, vem atuar como fiscalizadora, seja unidade superior, seja unidade de controle, informe, é seu dever, tranquilo? Volta na telinha aqui mais uma vez, olha lá. Abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa à lei. Então, nada de coisas estranhas à finalidade pública, ao interesse público. Perfeito. Professor, mas está na formalidade legal e não cometeu violação expressa à lei. Gente, mas é de interesse público? Não, então não faça. Mas é legal? Sim, é legal, mas não faça. É imoral, é antiético. Então ele já falou, ó, mesmo que esteja de acordo com a norma, com a formalidade, não é de interesse público. Não faça. Perfeito? Mais uma para a gente fechar. Vocês vão prometer, vocês vão se comprometer, vocês vão tomar posse, vocês vão entrar em exercício. Nada de ficar de boquinha fechada na hora que estiver lá fazendo o juramento, tá certo? Nada de, mas não vou prometer coisa nenhuma aqui. Não, você vai ter que prometer, vai ter que se comprometer com o Código de Ética da Justiça Militar. Eu não me comprometi com o Código de Ética da Justiça Militar, mas fiz lá minha promessinha também. Prometo servir, blá, blá, blá. Nem lembro mais o que eu prometi, mas ser servidor público, tá certo? E como o Código de Ética foi depois que eu entrei no serviço público, então você vai ter que zelar, cumprir o Código de Ética. Então não pode alegar desconhecimento de jeito nenhum, porque você se comprometeu. Volta na tela aqui, que é isso que ele fala pra gente. Olha lá. Prestar no ato da posse compromisso de cumprimento das normas de conduta ética. Respeitar o Código de Ética. Show de bola. E as vedações agora. O que a gente não pode fazer? Usar o cargo, a função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter favorecimento para si ou para outrem. Ou seja, eu não posso utilizar a minha influência para me favorecer ou favorecer alguém de meu interesse? De jeito nenhum. Agora, são as nossas proibições, né? Vedado. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos. Não só servidor, mas também de cidadão. Ficar falando mal dos outros aí, ó, denigrindo a imagem, deliberando sobre sua reputação, prejudicando. Não pode. Ser conivente com erro ou infração a este código, ao Código de Ética de sua categoria profissional. Eita lasqueira agora. Poxa, professor, como assim? Que lascou? Bom, eu sou administrador, eu tenho Código de Ética do administrador. Então, eu tenho que cumprir o Código de Ética da Justiça Militar da União e tenho que cumprir o Código de Ética do administrador, porque tem lá meu registro, tudo no conselho de classe. Então, nesse sentido, não basta cumprir o Código de Ética da JMU, você não pode manter erro e infração com seu Código de Ética profissional e também com o Código de Ética da Justiça Militar. Então, são os dois códigos de ética, viu? Fica esperto. Volta na telinha mais uma vez. Olha lá, o que mais é vedado? Usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício irregular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Ficar enrolando, é isso que não pode, é para fazer o serviço, nada de enrolar. Perseguir, olha só,
jurisdicionados, administrativos ou servidores do tribunal por motivos de ordem pessoal. Não pode ficar perseguindo, gente. O mundo dá voltas, sim, o mundo dá voltas, mas não é porque o mundo deu volta que você vai lá e perseguir a pessoa. Agora não. Ele era o chefe, ele maltratou, beleza, eu aguentei calado, agora que eu sou chefe, agora eu vou descer a lenha. Nada disso. A administração ela é impessoal. Professor, mas antes o problema era seu, que você não tinha que denunciar. Então, se não denunciou, a culpa era sua por não ter denunciado. Nada de cometer o ato infracional, aqui é o Código de Ética. Perfeito? Então, é isso mesmo. E o outro estava errado? Estava, por isso que deve denunciar. Tranquilo? Nada de ficar perseguindo os outros. Volta na telinha mais uma vez, olha lá. Alterar ou deturpar o teor de documentos é crime, não pode, além de ser antiético, é crime, viu? Alterar teor de documentos que devem encaminhar para a providência, de jeito nenhum, nada de ficar mexendo em documentos, é crime. Desviar servidor da JMU para atendimento a interesse particular. Você pega o servidor e pede para ele fazer, mas porque o chefe mandou, sim, mas tem que ser de interesse público. Não posso utilizar servidor público para interesse particular. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio de parentes, amigos ou terceiros. Informações privilegiadas, sigilosas. Já pensou? Olha só que legal. O pessoal da comissão do concurso sabe o edital, eles vão utilizar. Não vão utilizar, não. Eles são éticos. Eles não podem utilizar as informações privilegiadas, quais são os assuntos, aquela coisa toda, para beneficiar. Tanto é que não tem aquela norma de você participa da comissão de concurso, seus parentes não podem participar de concurso, aquela coisa toda? Então, não pode usar informação privilegiada para essas coisas. E outras também, de aposentadorias, de provimento, informações sigilosas como um todo, informações que beneficiam alguém de alguma forma. Nada de benefício próprio de terceiros. Perfeito? Volto aqui mais uma vez. Apoiar a instituição que atente contra a moral, honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Gente, agora nessa época de manifestação, atualidade, vai lá e cai na provinha. Servidor da Justiça Militar da União, fazendo ali manifestação que desabona determinada pessoa. Não pode, é antiético. Fica lá, não sei o que, tem que, sei lá, é isso mesmo. Começa a falar as coisas assim, de determinada pessoa. Não pode. Ah, professor, mas eu não posso. Pode se manifestar, mas nada de prejudicar a honra da pessoa humana. Perfeito? Então, a manifestação é legal, mas eu não posso me agrupar numa instituição que o negócio dela é ficar denegrindo a imagem. Não, eu posso manifestar tranquilo, mas não posso me associar à instituição que faça isso. Perfeito? Volta na telinha aqui mais uma vez, olha lá. É vedado ao servidor ainda deixar injustificadamente qualquer pessoa à espera da solução na unidade em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas e outra espécie de atraso na prestação de serviço, é a procrastinação, não posso. Ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho, saiu, a pessoa nem avisa o chefe, nem pergunta se pode ser naquele momento, não pode, tem que se justificar. E também não pode divulgar coisas sigilosas, boquinha fechada. Está trabalhando com informação sigilosa? Tem setores que vão atuar com informações sigilosas, boca fechada. Mini Bruno lá, já te dando a dica, nada de passar informações sigilosas, tranquilo? Professor, mas não era público? O que é público, mas o que é sigiloso mantém reserva do conteúdo, perfeito? Gente, ainda estamos começando o nosso código de ética, então a gente vai fazer uma pausa e a gente vai voltar depois, tranquilo? Então estamos aqui, nas vedações, ainda, deixa eu ver aqui, Não, vamos fechar agora, porque está faltando só mais 3, depois a gente para aqui, perfeito? Volta na telinha mais um pouco, olha lá. Atribuir a outrem o seu erro. Não, professor, mas eu não posso nem errar. Não, você não pode errar, você tem que consertar, não pode persistir no erro. Errou, conserta, perfeito? O que é errado é você persistir no erro. E quando errar, falar que foi outro que errou. De jeito nenhum, o erro é seu, assuma e corrija. Submeter servidor a situações humilhantes, não pode. É aquela questão de perseguir, ficar humilhando a pessoa. Não pode, gente, é proibido. Manter sob subordinação hierárquica, cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o 3º grau. Essa questão de grau a gente aprende lá nos direitos, né? Direito civil. Que mais? Por exemplo,
A minha filha é uma relação direta, primeiro grau. Minha mãe, relação direta, primeiro grau. Que mais? Aí nós temos o quê? Irmão. Então, vou pegar a minha irmã. Como é que eu vou contar? Eu vou contar minha mãe, primeiro grau, e desce para minha irmã, segundo grau. Que mais? Vô. Então, vô vai ser assim, ó, meu tio, pronto, um tio. Aí eu vou para minha mãe, primeiro grau, que vai para o meu vô, segundo grau, que desce para o meu tio, terceiro grau. Então, primo pode? Primo pode. Primo é de quarto grau, mas até o terceiro grau não pode. Perfeito. Então, e professor, e o cônjuge? Opa, ele falou. Porque o cônjuge não é o grau, mas é uma ligação direta. Então, não podemos manter subordinação hierárquica com cônjuge ou parente, linha reta ou colateral até o terceiro grau. É aquela coisa, como é que eu vou dar ordem? Imagina, dando ordem para a esposa, recebendo ordem de esposa, de filho. Não pode estar ali, não pode ter o vínculo. Tanto é que no judiciário já tem essas considerações sobre os vínculos, aquela questão de cargos cruzados, né? Não pode, tá certo? Então agora sim, agora a gente vai encerrar aqui esse bloco, que chegamos a falar dos deveres, né, as vedações, e depois a gente volta com mais coisa. Ainda tem muito mais coisa pela frente. Então até a próxima!